Carolina João Fernandes. Olá! Depois da sondagem que eu fiz hoje no Instagram, vamos lá então ao tema mais pedido. Por acaso os outros não ficaram assim tão longe, mas isto é uma democracia, por isso, bora lá! O que não fazer antes de uma reunião? Então, o que tu não deves fazer antes de uma reunião é não te preparares para a reunião. Não interessa se foste tu a marcar, se foi outra pessoa, se tu achas que não vais lá fazer nada, se não fazes ideia bem porque é que estás ali, se é uma reunião importante ou menos importante, tem que haver preparação. Claro que aquelas que são mais importantes, aquelas que fomos nós a marcar, aquelas que nós já sabemos que são relevantes por algum motivo ou porque o tema ou o cliente é importante, devemos preparar-nos com mais calma, com mais tempo, com mais dedicação. Mas isso não significa que as outras reuniões não tenham que ser preparadas, mesmo que haja um mínimo de preparação. Portanto, as mais óbvias, aquelas em que nós temos de fazer uma apresentação ou levar uma análise, por norma são aquelas que vocês vão preparar. Portanto, aí podem já analisar semanalmente quais são essas reuniões em que precisam de preparar com mais cuidado e tempo e já programar tempo para elas ou colocar como tarefas para garantirem então que conseguem trabalhar nessas preparações. Depois, aquelas que não somos nós a marcar ou que não são tão relevantes ou ainda que são reuniões iniciais, podemos na mesma preparar, mas não precisamos então de tanto tempo, não é? Podemos preparar logo no início do dia 10, 15 minutos reuniões mais rápidas que vamos ter, ou então sempre 10, 15 minutos antes da reunião pensar sobre isso, porque mesmo que não tenhas sido tu a marcar, mesmo que tu aches que não é assim tão relevante, a partir do momento em que tu estás na reunião, a tua presença conta. O que tu vais dizer conta. O que tu não vais dizer também conta. O que tu estás a fazer na reunião conta, porque é perceptível se a pessoa está atenta, se não está, se está a trabalhar noutra coisa, se está a pensar no jantar logo. Ok? Portanto, ou vais à reunião e foste preparado para ela, ou então é melhor não ires, porque nota-se a diferença quando uma pessoa está lá e não está. Todos os momentos contam para passarmos uma mensagem, para mostrar o que temos para dar, ok? Mesmo que não estejas muito confortável com o tema, mesmo que não seja assim uma reunião tão relevante. Portanto, ou contribuis, ou pelo menos mostras atenção, interesse, brio. Por isso, antes de qualquer reunião, portanto, neste caso vamos focar nestas aqui que não temos de preparar tantas coisas, mesmo assim deves fazer algumas perguntas. O que é que vocês vão fazer naquela reunião? Que temas vão ser falados? O que é que tu podes levar pensado sobre o tema? Se tens alguma opinião ou se já trabalhaste sobre isso? O que é que então podes dizer sobre o tema? Portanto, apontar mesmo, ok, ainda não sei bem como é que eles vão pegar nisto ou o que é para falar, mas eu sei sobre isto, sobre aquilo, olha, posso pegar neste exemplo se for preciso, algumas notas. Depois, verificar se há alguma tarefa em falta, portanto, aqui normalmente são aquelas reuniões recorrentes, mas mesmo assim, verificar se há alguma tarefa em falta que seja importante para falar na reunião, portanto, recuperar estas pendências. Que dúvidas tenho? Perguntas sobre aquele tema, ainda não estás por dentro disso. Não significa que vais perguntar tudo aquilo que pensaste ou que vais falar de tudo aquilo que tu pensaste, mas tens cartas na manga. Eu costumo dizer isto, não é? Temos cartas na manga. Se for preciso falar, se alguém nos perguntar alguma coisa, se a conversa estiver muito parada ou quase ninguém estiver a falar, é um momento importante para tu teres presença, é um momento para tu mostrares que sabes ou que tens curiosidade. Portanto, eu costumo dizer isto. Portanto, temos sempre cartas na manga. Podemos não as usar todas, mas se for preciso nós atacamos e isso depois faz toda a diferença a nível profissional, de crescimento. Portanto, alguns exemplos. Se foste convidado para uma reunião que achas que não tens tanto assim a acrescentar, mesmo assim pensa 5, 10 minutos sobre o tema, que dúvidas é que podes tirar, se te lembras de alguma coisa que possa ser relevante relativamente a isso ou relativamente às pessoas que estão lá. Eu tinha esta regra quando trabalhava na empresa, mas hoje em dia também o faço, mas acho que é quase obrigatório agora naquilo que eu faço hoje em dia. Mas eu nunca ia para uma reunião sem ter perguntas ou sem ter nada para dizer, ok? Eu podia saber mais ou menos sobre o tema, aquele tema podia ser mais ou menos interessante para mim,
mas eu nunca ia ficar numa reunião sem ter que dizer, sem ter que perguntar, ok? A pior coisa que existe é irmos para reuniões em que ninguém fala, em que ninguém diz nada. Não é bom. Se te queres destacar, tens de ter sempre algo para dizer. Ninguém disse que tu tens de falar sempre, nem que tens de estar constantemente em cima a surfar a onda, não é? E a saber tudo. Mas tens de mostrar que estás ali presente com interesse. Portanto, volta e meia a fazer alguma pergunta ou levar algum exemplo ou algum tema que tinhas pensado. Depois, outro exemplo, em reuniões que tens de forma recorrente, imagina de equipa, em que vais apresentar, ou vais falar daquilo que fizeste ou daquilo que vais fazer, de dificuldades que tenhas, algo que eu sugiro é tu teres um documento ou um bloco de notas em que tu vais apontando informações sobre essas reuniões recorrentes, ok? Portanto, na reunião de equipa tu costumas falar destes pontos, então, ao longo da semana, vais a esse documento e vais apontando o que é que fizeste, dúvidas ou questões que queiras falar nessa reunião. Ou então tens outra reunião em que pode ser interessante tu levar certas informações. Tu, no momento, dificilmente te vais lembrar que será útil dizer isto naquela reunião, ok? Então, tu sempre que detetas que há alguma informação que pode ser interessante para dizer em alguma reunião recorrente, podes apontar nesse documento, nesse bloco de notas, relativamente a essa reunião recorrente, e assim, quando vais para a reunião, já está meio que preparado, ou há uma parte que está preparada, porque tu tens alguma coisa para dizer, ou podes falar sobre alguma coisa se for preciso. Eu, no caso da empresa, na altura, na agência, tinha um Excel com as reuniões recorrentes e cada tab era uma reunião. E, basicamente, eu ia colocando as datas, temas que queria falar e, portanto, sempre que ao longo da semana havia aqui alguma coisa que eu queria falar em alguma reunião, eu colocava logo e depois, antes da reunião, olhava para aquilo que tinha, acrescentava algo que me tinha lembrado ou que queria falar também, ok? Mas basicamente este trabalho também regular de ir colocando lá informação faz muita diferença. Quais são as vantagens disto então? O brio profissional, nunca ficar sem nada para dizer, mostrar interesse, terminar também mais rápido as reuniões, porque quando nós preparamos mais também conseguimos influenciar mais certas decisões ou ser mais assertivos e fazer resumos daquilo que é preciso para fazer naquela reunião, para não deixar também estender. Também dá mais confiança às pessoas e à equipa, o facto de tu mostrares essa preparação. E sabes porque é que nós estamos a falar sobre isto? Porque comunicação eficaz é uma parte da produtividade, porque nós não queremos que reuniões sejam perda de tempo, nós queremos decisões mais rápidas, alinhadas, queremos informação relevante para avançar, para fazer acontecer. E estar numa reunião sem preparação, sem sabermos nada sobre o que estamos lá a fazer, leva a confusões, leva à repetição, leva à frustração, leva a mais stress. Portanto, tentarmos sempre preparar aquilo que vamos lá fazer e tentar ao máximo ganhar informação, ganhar conhecimento para depois conseguirmos trabalhar melhor a seguir. Conclusão! É mesmo importante preparar reuniões. Claro que há algumas reuniões óbvias que vocês já preparam, mas desafio-vos a pensar aqui em prepararem sempre qualquer reunião, qualquer chamada, qualquer contacto que vão ter. Pode ser 1 minuto, 2 minutos de preparação antes, mas garantirem que têm os pontos importantes a falar, que nunca ficam sem dizer nada, que têm questões para fazer. Portanto, não precisamos de saber tudo quando vamos para uma reunião, mas temos de saber para o que vamos, temos de ter estas cartas na manga. Perguntar é super válido, mostra interesse e vai fazer-te também evoluir muito, porque quando nós fazemos questões é quando estamos mesmo a pensar nos temas, estamos a tentar fazer ligações e é isso que mais importa. Este tema das reuniões tem pano para mangas. Claro que há muitas outras boas práticas que vocês devem fazer em reuniões, mas fica aqui este truque, esta dica que muita gente não faz porque acha que não é preciso e acredita que faz toda a diferença. E já sabes, não precisa de ser perfeito, mas vai valer a pena. Obrigada por estares aqui. Até já! De Carolina João Fernandes.